Quando falamos em Lamborghini, a primeira coisa que pensamos são em suas máquinas brutais, como o Miura, Countach, Diablo, Murciélago ou Aventador, não é mesmo? Mas nessa história existe um capítulo pouco lembrado, a ousadia de Ferruccio ao criar um Lamborghini compacto, acessível e competitivo, que brigava contra Ferrari e Maserati. E esse capítulo tem um nome, chama-se Lamborghini Huraco, um carro que nasceu para ser revolucionário, mas que infelizmente acabou se tornando um dos modelos mais subestimados da marca. Lamborghini contra Dino. Lá no final dos anos 60, a Lamborghini já tinha mostrado ao mundo que não estava para brincadeira. O Miura havia quebrado todos os paradigmas ao colocar um motor V12 transversal na traseira, criando praticamente o conceito de supercarro moderno. Ao mesmo tempo, o Countach começava a tomar forma nos bastidores, um protótipo que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Mas havia um problema. Todos os Lamborghinis eram exclusivos demais. Carros caríssimos e inacessíveis até para a maioria dos ricos na época. Enquanto isso, a Ferrari tinha percebido um nicho valioso. Ao lançar o Dino 206 e o 246 GT, Enzo Ferrari abriu espaço para clientes que sonhavam com a marca, mas não tinham condições de comprar um V12. O Dino era mais compacto, mais barato e ainda assim entregava o prestígio da Ferrari. Já a Maserati seguiu a mesma lógica, produzindo o Indy e depois o Mirac, que compartilhava chassi com o Citroën SM. A Porsche, é claro, já tinha o 911, que crescia em popularidade, equilibrando esportividade e usabilidade. Ferruccio Lamborghini, sempre com visão de mercado, entendeu que se a marca quisesse crescer de verdade, precisavam de um modelo que servisse como porta de entrada para as Lambos. Tendo isso em mente, nascia a ideia do Huraco, cuja missão era ser o Lamborghini para o cliente jovem e ousado, mas que não tinha milhões no bolso. Design e mecânica, o nascimento do Huraco. A responsabilidade pelo design ficou novamente nas mãos de Marcello Gandini, que na época estava no auge da criatividade com o estúdio Bertone. Ele já tinha criado o Miura e já trabalhava no Countach. Mas para desenvolver as linhas do Huraco, precisava de uma abordagem diferente, menos extravagância e mais pé no chão. O resultado foi um coupé de linhas baixas, limpas e modernas, que refletiam a estética dos anos 70, com faróis escamoteáveis, traseira reta e proporções bem equilibradas. Apesar de ser um 2+2, o Huraco parecia mais compacto e esportivo do que seus concorrentes diretos, como a Ferrari Dino 308 GT4, por exemplo. O interior era ousado, cluster futurista, volante esportivo e disposição pensada para o motorista. Tinha acabamento mais simples que os V12, mas ainda assim transmitindo exclusividade. Porém, como todo projeto, o Huraco também tinha suas particularidades. Os bancos traseiros eram praticamente simbólicos, úteis apenas para crianças ou bagagens pequenas. Mas naquela época, só o fato desses bancos traseiros existirem já colocavam o Huraco em outra categoria, sendo mais versátil que o Miura. O coração do Huraco era totalmente novo, um V8 compacto com 90 graus de abertura, projetado pelo Paolo Stanzani, que também estava trabalhando na genialidade mecânica do Countach. O motor estreou com 2,5 litros, alimentado por 4 carburadores duplos Weber. Tinha 220 cavalos a 7.500 giros, com torque na casa dos 23 kg. O câmbio era manual de 5 marchas conectado a um diferencial traseiro robusto. O conjunto inteiro era montado em posição longitudinal central traseira, ajudando na distribuição de peso do carro. Tinha suspensão independente nas 4 rodas,
com braços duplo A e molas helicoidais, sendo tecnologia de ponta para a época, garantindo dirigibilidade afiada. Os freios eram discos ventilados, quais garantiam maior poder de frenagem que os carros rivais. O Huraco pesava 1.100 kg, com seus 220 cavalos. Isso dava uma relação peso-potência de 7,2 kg por cavalo. Ou seja, mesmo sendo o pequeno touro, como o chamavam, a engenharia não deixou de lado o DNA Lamborghini. O mundo conheceu o Huraco lá no Salão de Turim em 1970, e assim a Lamborghini mostrou que também podia competir no segmento dos esportivos acessíveis. As etapas do Huraco. De 1972 até 1979, o Lamborghini Huraco apresentou 4 versões principais. A primeira a entrar em produção foi o Huraco P250. Rápido o suficiente para enfrentar o Dino 246 GT, ele tinha motor V8 de 2.5 litros, 0 a 100 de 6,5 segundos e máxima de 240 km por hora. Infelizmente, teve algumas críticas por conta da parte elétrica e do acabamento interno. No ano de 74 veio o Huraco P300, onde o motor cresceu para os 3 litros, 265 cavalos e o torque foi melhor distribuído, 0 a 100 de 5,6 segundos e máxima de 260 km por hora, rivalizando até com carros mais caros que ele. Esse motor mostrou todo o potencial do projeto, sendo considerado o ápice do Huraco até o fim de sua produção em 79. Foram feitas também melhorias no chassi e freios, deixando o carro mais equilibrado e confiável. Com base no Huraco P300, no ano de 1976 veio o Silhouette, um modelo targa com um teto que podia ser guardado atrás dos bancos. Essa variante veio como tentativa de aquecer as vendas da Lamborghini, que no período não batia números animadores, sendo um momento delicado para a Lamborghini. Mas, olhando pelo lado bom, o Silhouette serviu de base para a construção do Jalpa futuramente. Ainda em 74, o Huraco teve uma versão exclusiva da Itália, que foi o P200, criado para driblar os altos impostos italianos que penalizavam motores acima de 2 litros. Ele entregava 182 cavalos com seu V8 2.0. Porém, mesmo sendo menos potente, ainda assim oferecia a chance de um Lamborghini mais barato. Hoje em dia é considerado uma versão rara, já que as importações desse modelo foram quase que inexistentes. E por último, mas não menos importante, nós precisamos falar do Huraco P111, variante desenvolvida para o mercado americano. Era construído com para-choques e luzes de sinalização maiores e pretos, conforme exigido pelas leis de regulamentação na época. O V8 de 2,5 litros teve que ser adaptado para atender às leis de emissões mais rigorosas presentes em território americano, usando carburadores diferentes e perdendo potência, qual saiu dos 220 cavalos lá para casa dos 180 cavalos. Todas essas alterações resultaram infelizmente num carro de estética prejudicada e desempenho inferior, fazendo com que o carro fosse mal recebido pelos americanos, que preferiam na época o Porsche 911, carro qual estava em uma crescente popularidade. Desafios, crise e concorrência. A estreia oficial do Huraco foi em 1970, mas a produção em série demorou a engrenar. Quando o carro finalmente começou a ser entregue em maiores quantidades, no ano de 72, o mundo já estava diferente. O choque do petróleo abalou a indústria automotiva global. Carros esportivos, especialmente os de marcas de luxo, viraram um símbolo de desperdício em uma época de racionamento de combustível. O Huraco, apesar de ser compacto,
ainda consumia muito mais que um carro médio europeu, fazendo com que possíveis compradores se afastassem do Huracan. Além disso, a Lamborghini nunca conseguiu ter a mesma rede de assistência técnica que a Ferrari ou a Porsche. Muitos clientes reclamavam de problemas elétricos, vibrações e até dificuldade em encontrar peças de reposição. Enquanto Ferrari Dino e Maserati Mirac vendiam relativamente bem, o Huracan não decolava. Em quase uma década de produção, pouco mais de 700 unidades foram fabricadas. E, para efeitos de comparação, a Ferrari produziu mais de 3.700 unidades do Dino 246 GT num período semelhante. O legado do pequeno touro. Apesar de todos os problemas comerciais, o Lamborghini Huracan foi um divisor de águas técnico. O motor V8 projetado para ele se tornou base para modelos futuros como sua variante, o Silhouette, e também para o seu sucessor, o Lamborghini Jalpa. Carros que seguiram a mesma filosofia de esportivos mais compactos. Apesar de não ser considerada uma Baby Lambo, termo que surgiu somente em 2003 com o Gallardo, sem o Huracan a Lamborghini poderia não ter aberto o caminho que possibilitava um carro mais acessível em sua linha de produção. O Huracan também ajudou a manter viva a Bertone e solidificou a reputação de Gandini como designer versátil, capaz de criar tanto o Radical Countach quanto um carro mais civilizado. Hoje em dia, justamente por ter sido um fracasso comercial, tendo poucas unidades, o Huracan se tornou um colecionável raro. Seu preço ainda é inferior a modelos como o Miura ou o Countach, mas vem crescendo rapidamente, já que entusiastas redescobriram a sua importância histórica. Além de tudo que foi citado, o Huracan é símbolo da filosofia do próprio Ferruccio Lamborghini: ousadia, experimentação e vontade de desafiar o óbvio. O Huracan pode não ter sido um sucesso, mas cada marca de prestígio tem seus modelos esquecidos. No caso da Lamborghini, o Huracan foi a prova de que a ousadia nem sempre é recompensada de imediato, mas que cada passo conta para construir uma história. Sem ele, talvez nunca tivéssemos visto o Gallardo, o Huracan ou até mesmo a democratização do DNA Lamborghini. O Huracan é, acima de tudo, o touro jovem que abriu o caminho para que outros touros pudessem brilhar. Fala pessoal, tudo bem? Vocês já conheciam o Huracan? O cara que literalmente abriu as portas para esportivos mais acessíveis dentro da Lamborghini? Conta aí pra gente o que você já conhecia sobre o Huracan, e se não conhecia, conta pra gente aí se você gostou do nosso vídeo, gostou das informações que a gente trouxe. A propósito, na semana que vem vamos estar trazendo o vídeo a respeito do sucessor do Huracan, o Lamborghini Jalpa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham uma ótima semana aí. Um abraço e eu vejo vocês semana que vem. Fui!